Achei o meu propósito. Agora eu vou ser feliz para sempre. É isso que você acha que acontece? Então vem comigo aqui para o segundo vídeo da série de 3 vídeos sobre o propósito, que eu proponho algumas reflexões e provocações para você sobre esse tema tão importante e tão comum hoje em dia. Meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou coach de carreira e psicanalista, e já aproveita aqui, se você não viu o primeiro vídeo, já corre no meu canal do YouTube, deixa lá sua curtida, seus comentários, porque aí você ajuda aqui o meu trabalho. Então, a gente está fazendo uma reflexão sobre o propósito. No vídeo anterior, eu falei sobre os tipos de propósito e reforcei muito a ideia de que ele não precisa ser necessariamente focado na carreira. Ele pode, é muito comum, é o mais comum, né, que a gente direcione o nosso propósito para a carreira, mas não é a única forma. E eu também falei que ele, assim como ele não precisa ser necessariamente focado na carreira, ele não precisa ser necessariamente remunerado, tá? Então, isso foram assuntos que eu debati aqui no vídeo anterior. Hoje eu quero trazer para vocês a noção de que o propósito ele não é estático, de que ele pode ser ir se adaptando durante a nossa vida. E eu trago aqui um autor que eu gosto muito para falar sobre isso, para me apoiar aqui, que é o Carl Jung, e ele faz traz uma definição que eu gosto bastante. Ele define o desenvolvimento da vida humana como se fosse o movimento do sol. Então ele fala o seguinte, que no começo da vida é como se a gente estivesse no nosso amanhecer, e depois da metade a gente chega no entardecer. Olha que coisa linda, né? Vê se não dá para se apaixonar pelas teorias desse homem. Enfim, então vamos falar desse amanhecer. O amanhecer é quando a gente está, então, no começo da vida, cheio de energia, olhando para fora, tendo curiosidade, querendo provar as coisas, querendo provar o nosso valor. Então, nessa primeira fase da vida, é muito comum que a gente tenha esses propósitos também que são muito pautados naquilo que falam pra gente que é legal, que é o certo, que é o bom de se fazer. Porque a gente tem pouca experiência, a gente tem pouca informação. Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente é mais suscetível e absorve aquilo que falam pra gente que é o certo. Então, é muito comum que nesse começo, né, nesse nosso amanhecer, a gente olhe para fora e procure carreiras, procure propósitos que estão relacionados a conquistas, a chegar num determinado nível hierárquico, a juntar um determinado patrimônio, a casar, a ter filho. Muitas vezes a gente acaba seguindo uma profissão que os pais falam pra gente que é legal, ou que é uma profissão que já tá na família. Então, sei lá, a pessoa vem de uma tradição de famílias que são advogados, então o filho vai seguir isso. Então, ele pode sentir ali que o propósito dele é isso. E para ele fez sentido, para essa pessoa fez sentido seguir essa carreira para fora, né? Trazer resultados, se provar, é aquilo que eu falei, mostrar o seu valor, aqui você veio, o que você vai conseguir conquistar. Isso na fase então do amanhecer, né? Mas quando a gente chega no entardecer, que é algo em torno ali dos 35 anos, que é quando a gente começa a chegar, né, teoricamente na metade da nossa vida, a nossa energia já não é mais a mesma, a nossa vivência, a nossa necessidade de provar coisas, provar o nosso valor, já provou, a gente já provou muita coisa, a gente já conquistou muita coisa, e aí a gente começa a olhar e falar assim, mas espera aí, essa carreira aqui, que eu fiquei tanto tempo me dedicando a ela, de repente parece que não faz mais sentido. E aí a pessoa entra numa mega crise achando que jogou fora a primeira metade da vida dela. E não é isso. Na verdade, ela seguiu o movimento natural, né? Desse sol, de brilhar, de aparecer, de olhar para o mundo. E aí quando chega nessa metade,
no entardecer, a pessoa, assim como o sol vai se escondendo, ele vai ficando mais fraquinho, a gente também vai começando a olhar para dentro. Então, como a gente viveu muita coisa, como a gente já tem uma certa experiência, já quebrou a cara, já teve as expectativas, né, frustradas, você começa a se questionar, mas peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu fiquei tanto tempo nessa empresa e não vi meus filhos crescerem. Eu me dediquei tanto para fazer tal coisa e o resultado não foi o que eu esperava, né? Que carreira é essa que eu segui? Que se eu tinha desejos de fazer outra coisa? Então faz parte. Na verdade, esse vídeo aqui é para dizer que faz parte. Se você está na metanoia, né? Essa fase, o Jung batizou, ela é tão importante que o Jung batizou ela de metanoia, que é essa chamada para dentro, né? E você começa então a perceber que o tempo passou, que você vai envelhecer, né? Então você começa a ter outros questionamentos do seu papel e do seu propósito. Então é natural, se não chegar por volta dos 35 anos, talvez chegue um pouco depois, talvez chegue um pouco antes, mas o que eu tô trazendo aqui é que o fato de você ter perseguido o seu propósito durante a sua metade da vida não quer dizer que ele vai continuar o mesmo. Muito provavelmente ele vai mudar. E aí as pessoas começam com esses questionamentos mais potentes, assim, de quem sou eu, qual é o meu papel no mundo, né, de onde eu vim, essas questões mais filosóficas. E pode ser também que você não conseguiu conquistar o seu propósito como você tinha imaginado e também está questionando e falando, caramba, o que eu fiz, né? O que aconteceu da minha vida. Então, é natural que você chegue nessa fase, tenha essa mudança de direcionamento, de pensamento e queira, às vezes, diminuir o ritmo, escolher uma carreira agora que você possa se dedicar mais à família. Então, de repente, você quer estar mais perto das pessoas, quer ter mais tempo de qualidade. É natural que você sinta esse chamado, um chamado, de repente, para empreender, porque você já está mais experiente, já viveu muita coisa. Então, a ideia aqui é entender que esse propósito, de novo, ele não é uma coisa estática. Ele não é algo que você pendura na parede, tatua na pele e vai ser sempre o mesmo. Você vai viver esses confrontos. Por quê? Porque na primeira metade da sua vida você foi muito influenciado pela família, pela cultura, pelo meio em que você vive. E a partir das suas vivências, a partir do seu amadurecimento, do seu desenvolvimento pessoal, você começa a querer ouvir aquilo que é seu, né? As coisas que você deixou para trás porque não era adequado, né? Então aquelas vontades começam, aquela vontade que eu tinha de fazer teatro, aquele desejo que eu tinha de, sei lá, seguir uma carreira que era completamente diferente da carreira da sua família ou daquilo que você acreditava que era o certo. Agora você começa a olhar e falar, tá, mas eu já provei, já fiz a minha parte, será que eu posso me dedicar a essa nova carreira? E eu te digo, como coach de carreira e que trabalha muito com esse momento de transição, sim, faz parte de você ouvir esse questionamento, esse desconforto e querer começar de novo, por que não, né? E você não vai começar de novo, eu falo muito isso para os meus clientes. Você vai começar diferente, você não começa do zero, você começa com toda a tua experiência, com toda a sua vivência, você pode planejar mais, talvez tenham menos pessoas que dependam tanto de você, porque num começo de vida, quando a gente tá ali casando, tendo filhos, muitas pessoas dependem da gente financeiramente, e talvez você esteja num momento em que os filhos já cresceram, né, já estão seguindo o próprio caminho deles, e você pode pensar ali em você mesmo, escutar essas vozes internas que estão te chamando, né, por esse encontro consigo mesmo, né? O Jung chamava de encontro com a alma, né? De você achar aquilo que realmente te faz você, né? Porque no começo da nossa vida, para a gente poder pertencer a uma sociedade, né? O bebezinho ele vai aprendendo a se adaptar
aparecer com aquilo que as pessoas querem que ele pareça, né? Então, se ele tá numa família de músicos, vou dar o exemplo invertido, se ele tá numa família de músicos e fala que quer ser um advogado, talvez ele não seja tão bem recebido, né? E ao contrário, você tá numa família de advogados e quer ser músico, talvez isso não seja bem recebido. Ah, isso não é carreira para você, meu filho. O caminho já foi todo trilhado, é só você seguir, né? Então, a metanoia é um momento importante da nossa vida, ela é comum, ela aparece para todo mundo, é o que eu te falei, pode ser que apareça daqui com 35, com 45, e aí eu trago o meu depoimento pessoal. A minha metanoia aconteceu com 36 anos, eu entrei numa mega crise na minha carreira, acho que quem já me acompanha aqui sabe que a minha primeira formação é publicitária, eu fui formada pela SPM, fiz pós-graduação em comunicação também lá, trabalhei em empresa multinacional, em agência, empresa familiar, enfim, na área de marketing. Chegou um belo momento que eu falei, não aguento mais, não é isso que eu quero. E aí eu tinha esse pensamento, e é esse o pensamento, por que eu fiz esse vídeo? Também pautada muito na angústia dos meus pacientes e clientes que falam, eu joguei fora a primeira metade da minha vida, eu fiz um negócio que não queria. Você não jogou fora. De novo, você seguiu um propósito que talvez não fosse o propósito que você queria, mas que tinha uma necessidade, que você tinha que seguir esse propósito, porque era muito difícil ir contra a família, é muito difícil ir contra a corrente, e a gente acaba perguntando, nossa, eu vou testar uma carreira de artista, sendo que a minha família já tem um caminho trilhado aí como advogado, ou como engenheiro, ou como médico, sei lá o quê, né? Então, é preciso nadar muito contra a corrente para você se colocar nessa primeira fase da sua vida. E agora é o momento. Agora que você já testou, já provou, já construiu o que tinha que construir, é a hora de pensar nesse segundo momento, nesse entardecer ali, que não precisa ser programar de ficar com pijama, assistindo filme. Essa visão tá cada vez mais distante. É a hora de repente chamar esses projetos, né? Claro, você não vai ter tanta intensidade como você tinha quando era jovem, mas você vai ter a seu favor a sua bagagem, o seu conhecimento, não vai bater tanto a cabeça, porque você já viveu, já teve outras experiências. Então a ideia aqui também para acalmar os coraçõezinhos, eu sempre falei isso no vídeo anterior, para acalmar os coraçõezinhos que estão achando que eu fiz com a minha vida, meu propósito, enfim, o seu propósito, ele não é estático. Você vai sentir vontade de mudar o teu propósito, dependendo da sua fase da vida, e está tudo bem, tá bom? E se você tiver com dificuldade, eu sempre falo, você não precisa passar por isso sozinho. Eu, então, tive a minha mega crise, fiquei 18 anos trabalhando numa área. Aí depois fiquei 9 meses, né, quando eu tive a crise, fiquei 9 meses aí vagando sem emprego, sem saber para onde ir, e aí sim que eu comecei a minha carreira que eu tenho hoje de coach, de psicanalista. Então eu falo para você, você não precisa sofrer tanto tempo sozinho, batendo cabeça. Hoje em dia você tem ajuda, né? Você pode contar comigo para te ajudar nessa transição, nessa definição, o que eu vou fazer agora. Muitos dos meus clientes chegam falando assim, eu odeio o que eu faço, mas eu não sei para onde eu vou. E a pista tá lá. Eu sempre falo, tá sempre dentro de você. No processo, você vai aprender a ouvir, né, a reconhecer essas pistas que estão apontando para um novo caminho. Então, é isso aí. Deixa aqui sua curtida, seus comentários para a gente continuar essa conversa sobre o propósito. E ainda tem mais um vídeo para a gente encerrar essa reflexão, tá bom? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau!